dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Nós estamos lendo um pedacinho da carta aos Efésios, capítulo 1. Ontem eu li o versículo 3 e hoje eu quero ler o versículo 4 em diante, que diz assim: como também Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e para que nós fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Esse versículo fala de algo maravilhoso que tem coerência com todo o livro de Efésios, com toda a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, como eu disse ontem, é uma maneira de apresentar uma nova relação com Deus, totalmente diferente da que a antiga aliança, o Antigo Testamento apresentava. Na nova aliança, Deus realizou tudo em Cristo, em nosso favor. E o nosso trabalho realmente é descansar na obra realizada. Isso não significa que nós não teremos obras, que nós seremos ociosos e não praticaremos nada. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que toda a nossa obra, todo o nosso labor, toda a nossa operosidade para com Deus na nova aliança, ela é baseada no chão, no solo de um descanso absoluto de que nós já somos de Deus, já somos abençoados, já somos aceitos, já somos amados. Nós não temos que batalhar para chamar a atenção de Deus. Nós não temos que suar para que Deus seja favorável. Nós não temos que fazer trocas e artimanhas para que Deus nos conceda favores. Porque essa é uma atitude pagã que não tem nada a ver com a revelação do Novo Testamento. Nesse versículo 4, Paulo diz que Jesus foi escolhido por Deus, o próprio Filho dele, Jesus, foi escolhido antes da fundação do mundo para ser o representante legal de uma nova raça, né? O que Paulo está dizendo para nós é que Jesus seria considerado como um novo Adão, assim como Deus criou o primeiro Adão, que foi o cabeça de uma raça inteira. Jesus agora seria, para Deus, na mente de Deus, Jesus seria considerado o segundo Adão, que é o Adão divino, que geraria para Deus uma nova raça redimida do pecado e da queda. O que Paulo está dizendo nesse versículo aqui, irmãos, é algo profundo, poderoso. Ele está dizendo que, assim como Deus escolheu Jesus, elegeu Jesus, para que ele fosse o cabeça de uma raça, todos nós que cremos no eleito Jesus Cristo, somos eleitos nele, né? Nós somos eleitos em Cristo, nós recebemos gratuitamente a eleição do eleito, com E maiúsculo. Nós somos eleitos nele, diz o versículo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, Jesus já era, na mentalidade de Deus, esse eleito que nos colocaria no estado de eleição, da sua própria eleição, para com ele. Isso é maravilhoso, né? A nossa eleição não é obra de fatalismo da parte de Deus, né? Não é uma obra arbitrária de Deus. A nossa eleição é uma obra de Cristo, daquilo que o eleito divino, Jesus Cristo, realizou em nosso favor. E isso para nós o que significa? Significa que hoje que nós estamos em Cristo Jesus, aos olhos de Deus, é o que ele está dizendo nesse versículo, nós somos santos e irrepreensíveis. O que significa essas duas palavras? Significa o seguinte, que nós não somos pessoas comuns. O santo não é uma pessoa que está associada com a ideia do comum, né? Santo é uma palavra que significa separado para uma finalidade útil. Então,
Santidade, do ponto de vista de Deus, significa que eu e você, todos que cremos em Jesus, somos considerados de maneira absoluta, separados de maneira poderosa para a sua glória, para o seu uso. É isso que significa ser santo. E a palavra irrepreensível significa que, embora a gente tenha a possibilidade de cometer erros e pecados ainda, né? No entanto, Deus nos considera, aos olhos dele, como pessoas que não têm mácula. Eu estou falando algo aqui, irmãos, que não é comum na mentalidade normal da maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos tem uma relação com Deus de percepção e de consciência de pecado e não de consciência de justiça. Eu poderia falar aqui por horas e horas e horas, porque eu tenho ciência do que eu estou falando. Eu tenho certeza de que a maioria, né, daqueles que se relacionam hoje com Deus, e isso não é culpa da igreja, é culpa daqueles que não ensinam, né, a realidade do Evangelho do Novo Testamento, e que não entendem que Deus, através do seu poder, né, operou uma obra tão gloriosa em nosso espírito, que ele não enxerga no meu espírito, no espírito do remido, ele não enxerga mácula, ele não enxerga repreensão. Deus não nos repreende, né, no pecado, por causa dessa questão que ele colocou em nós, a justiça perfeita do seu Filho. Nós somos santos e nós somos irrepreensíveis por causa da justiça de Cristo que é plantada em nosso espírito. Agora, isso não significa que a nossa conduta é irrepreensível. Muitas vezes a gente pode, usando um termo bem popular, a gente pode pisar na bola. A gente pode errar, a gente pode cometer aquilo que não é correto. A gente pode se enfraquecer. Mas entenda uma coisa, Deus lida conosco numa base em que Ele produziu em nós uma âncora, um poder, uma certeza, um fundamento inabalável para que nós possamos nos enxergar sempre nesse status e a gente possa se levantar dos nossos erros e a gente possa se voltar para aquilo que nós somos em Cristo Jesus, ao invés de ficar olhando para as nossas variações, as nossas ambiguidades, os nossos pecados. Isso é poderoso demais para aqueles que compreendem essa revelação. Porque se você compreende isso, você fala assim, aleluia, Deus. Graças te dou porque o Senhor não me olha em pecado. Não significa que Deus não vê pecado. Significa que Deus não me trata segundo o pecado, por causa daquilo que Ele realizou em Cristo, em nosso favor. Significa, amados irmãos, que eu posso ser corrigido pelo Pai, né, nos meus erros e transgressões. Significa que eu posso ser corrigido, mas não posso ser tratado por Deus como se estes pecados e erros que eu porventura possa cometer destruam toda a obra realizada por Jesus em meu favor. É impossível que Deus faça isso. Se você entender isso, você vai viver uma vida mais confiante, mais capacitada a não pecar, mais capacitada a não se enxergar como uma pessoa pecadora, indigna, né, incapaz de cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Isso é evangelho. Amém? Vamos orar juntos. Pai, que coisa maravilhosa é a gente pensar nessa nova aliança, naquilo que o Senhor já realizou por nós em Cristo. E todos os dias eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente comece a entender isso, para que a gente comece a enxergar o que significa ser de Jesus, o que significa pertencer a Cristo, o que significa receber de Jesus os benefícios da sua aliança. Oh meu Deus, abre os olhos da tua igreja para que nós possamos juntos vivermos na terra o ideal daquilo que o Senhor planejou para nós.
entendendo quem nós somos em Cristo, entendendo o que é Evangelho, entendendo o que o Senhor já estabeleceu como aliança e que não mudará jamais. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.